de a gente orar, eu quero louvar o Senhor pela vida daqueles irmãos que nos visitam, que cooperam conosco nesta noite. Quero louvar o Senhor pela vida da Janaína, da Nicole, né? Isso, né? Da Nicole. Tá, como é que chama a bebê? Johanna, que bênção. E o nosso irmão, como é que chama o nosso irmão, querido? Tadeu? Tadeu de Paula, nosso irmão Tadeu, que está conosco também. Como a igreja vai receber os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, porque esta igreja ama vocês, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvamos o Senhor. Queridos, abra sua Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu estava com uma outra palavra aqui e cheguei aqui e o Senhor me deu outro texto dentro da ministração que eu tenho. Ele me deu um outro texto que eu quero compartilhar. Repare para a minha Bíblia rosa, que é da minha esposa, como eu já disse aqui, e nós vamos compartilhar aqui. Irmão, se eu não fosse pregar hoje, só orasse mandar, e abençoasse os irmãos, já estava muito bom pelo tudo que a gente já recebeu. E não sei nem se eu vou pregar, talvez vou falar um pouquinho dessa direção que Deus nos deu, porque essa é a vontade do Senhor, né? Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Se você encontrou, eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus, para a gente ler junto. Amém? A partir do versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, te louvamos por esta palavra, Pai. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, e nós te pedimos que nesta noite o Senhor fale ao coração dos teus filhos, ministre no coração dos teus servos, Pai, porque nós precisamos, Senhor, do teu agir, do teu mover, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha agir, Pai, que o Senhor venha operar sobre as nossas vidas, que o teu nome seja glorificado, que teu nome seja engrandecido mais uma vez. Nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha repreender todo impedimento, toda barreira, e que a tua palavra fale poderosamente conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Nos outros dias nós tivemos um número maior de irmãos, inclusive de visitantes também, mas hoje está a família, né? Hoje está a família aqui, e nós louvamos o Senhor, porque você entende isso, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da família de Deus, e para nós é uma alegria ter você aqui como família de Deus, como servos do Senhor. Essa palavra é tão forte, que Jesus começa dizendo, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Deus deu essa autoridade para Jesus na terra. Ele, como um homem, recebeu do Senhor esta autoridade, recebeu do Senhor este poder. Nós vemos que em um momento Jesus, quando estava na sinagoga, as pessoas que estavam ali, pediu para que ele abrisse e lesse o texto. Ele leu o livro de Isaías, ele leu dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu, e ele vai falando os níveis desta unção, para libertar os cativos e oprimidos, para libertar os algemados, para pôr em liberdade, para trazer óleo de alegria, para trazer quebrantamento, trazer cura. Então, ele vai falando destes níveis, que esta unção do Espírito Santo, que veio sobre ele, veio usando ele para realizar estas obras. E ele fala aqui nesse texto, que Deus deu para ele autoridade, toda a autoridade. E quando ele diz aos discípulos: portanto ide, esse ato de dizer portanto ide, o que o Senhor Jesus está fazendo com os discípulos? Eu estou transferindo para vocês também esta autoridade. Então vão e façam discípulos.
Na comissão dos 72, porque no original não é 70, é 72, porque é múltiplo de 12. Quando Jesus manda os discípulos irem de dois em dois para pregar a palavra e dá a eles essa autoridade, eles saem pregando e o Senhor fala: vão, batam palmas, as casas entrem, pregue a palavra, se receberem você, tudo bem, mas se não receber, saudem com a paz, se não receber, a paz voltará sobre você. Sacuda a poeira dos seus pés, nem a poeira dos pés dessa casa eu quero que vocês tragam. E voltem e vão em outras casas e preguem a minha palavra. E os discípulos saíram, obedeceram. Não leve 2 mudas de roupa, não leve comida à reserva, porque onde vocês forem eu vou alimentá-los e vocês farão a minha obra. Porque o que o Senhor Jesus estava mostrando para os discípulos, que eles seriam totalmente dependentes dele. Que eles seriam dependentes em todos os níveis de Jesus. E eles foram, e fizeram a comissão, e voltaram maravilhados. E falaram: Senhor, nós estamos maravilhados, porque os demônios se submetem a nós, tremem e saem, as pessoas estão se convertendo. E o Senhor fala: vocês não têm que ficar contentes porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês estão arrolados nos céus. Então o que Jesus mostra aqui, que o mais importante do que atos neste lugar, o mais importante do que trabalhos, do que níveis de ministrações, é nós entendemos que nós somos salvos em Cristo, de que o nosso nome está no céu. E nós não temos que fazer as coisas para que as pessoas vejam que nós temos unção, de que nós temos a glória de Deus, de que nós temos a presença de Deus, mas a nossa preocupação é de que eu sou salvo e eu preciso manter esta salvação em Cristo. Eu preciso cooperar com esta salvação no sentido de me manter firme, de manter santo, de manter como alguém que é salvo no Senhor. Então nós entendemos, irmãos, que quando Jesus ele transfere esta autoridade para os discípulos, ele diz para eles: ide, que é o tema da nossa conferência, ide, portanto, e façam discípulos. Aí eu pergunto para você: Jesus mandou os discípulos saírem e fazer crente, fazer evangélicos, fazer gospels? Não. O que o Senhor Jesus mandou? Vão e façam discípulos. Discípulos, seguidores. E o que são discípulos? São seguidores, aqueles que seguem uma ideologia do líder. Aquilo que o líder coloca, ele segue. O que o líder diz, o que o líder fala. Isso é importante nós entendermos. Que nós precisamos fazer pessoas que sirvam a Deus como nós, e nós estamos servindo. Porque como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Como é que eu posso querer abençoar pessoas se eu não tenho esta bênção? Muitas vezes eu quero fazer coisas que eu não fui legitimado para fazer, eu não estou preparado para fazer. Então o que eu vou entregar para as pessoas se eu não tenho nada para entregar? E Jesus, ele mandou os discípulos irem, por quê? Porque Jesus deu aos discípulos, eles receberam autoridade, mas antes disso, irmãos, eles andaram com Jesus, porque discipulado é caminhar junto, é comer, a gente fala 1 quilo de sal junto, é estar junto. E Jesus, quando chamou os 12, ele chamou para que eles pudessem estar com ele, para que eles pudessem caminhar com ele, para que eles pudessem ver a conduta dele, a forma dele de ser e de se expressar, para que eles pudessem ver e replicar o que eles viram em Jesus, o que eles viram no Mestre. E quantas vezes, irmãos, tem pessoas que querem ser aquilo que não foram chamados para ser, tem pessoas que querem ir além daquilo que aprenderam e que foram ensinados. E é importante nós entendermos que discipulado, porque se você vê, a palavra discipulado, ela não está na Bíblia. O que está na Bíblia é discípulo. Jesus diz: vão e façam discípulo. Mas o que é discipulado? Discipulado, na tradução, é a arte de fazer discípulos. Então, você não pega discípulos prontos. Eu estava conversando com o pastor Kleber aqui, de um pastor amigo nosso, que era da igreja batista, saiu, e eu disse que eu tinha marcado um café com ele, pastor, já, aquele pastor, não vou nem falar aqui, aquele pastor lá que
que pesca pastor já pescou ele, já chamou ele, já está lá. E a igreja tem uns 40 pastores. Não tem quase membro, mas pastor deve ter um monte, né? Porque a pessoa tem uma ideologia de buscar as pessoas que já são crentes para trazer para o seu convívio, mas o Senhor não falou para a gente ganhar crente. O Senhor falou para a gente ir buscar as pessoas que estão perdidas. Nós vemos que quando o Senhor Jesus contou uma parábola de que um homem muito rico resolveu fazer uma festa. Ele quis fazer uma festa. E ele diz para o seu servo: vai e busquem as autoridades da cidade, as pessoas que têm posse, porque ele era um homem muito rico. Então eu vou fazer uma festa próspera, com comidas das melhores. Eu quero que você chame as pessoas de mais autoridade na cidade para participar da minha festa. E o homem foi, levou os convites, tudo certinho, entregou. Quando chegou o momento da festa, o empregado estava com muito medo, e chamou o patrão, foi: patrão, o senhor me perdoe, o que o senhor mandou fazer eu fiz, mas ninguém quis vir, o salão está vazio, tem esse monte de comida, ninguém veio para a festa, o que eu faço com tudo isso? Ele falou assim: então você vai e busque lá os cegos, os pingaiados, os que estão perdidos, aqueles que estão lá sem nada, e tragam para a minha festa, porque vai ter festa. E aí Jesus conclui a parábola dizendo que ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de remédio, mas ele veio para os doentes, para os perdidos da casa do seu pai. Então nós temos que entender que o nosso negócio não é com quem já é crente, com quem já está em alguma igreja, né? O nosso negócio é com as pessoas que ainda não conheceram Jesus, ou que estão distantes, como ovelha perdida, como ovelha mirrada, precisando do amor de Deus. Então é para essas pessoas que nós temos que ir e fazer discípulos e trazê-la para a presença do Senhor. É interessante que o discipulado começa com um ganhar, porque eu não posso discipular uma pessoa que eu não convenci a fazer parte da minha fé. Então isso está relacionado a eu ganhá-la para Cristo. Por isso que nós entendemos, irmãos, e isso é muito forte no meu coração, que aqui quando nós pregamos, nós não pregamos falando mal de religiões. Eu posso até refutar a religião com a palavra, sem citar a religião, e pregar a palavra. Mas eu não posso falar: a religião tal é do diabo, a religião tal, eles falam demônio. Porque eu não fui chamado para falar mal da religião, eu fui chamado para expor a verdade. E quando nós expomos a verdade, irmãos, a verdade liberta. Quando a verdade é pregada, as pessoas que estão no erro, as pessoas que estão perdidas, e elas ouvem a verdade da palavra, elas são alcançadas pela verdade. Então eu preciso pregar a palavra, eu preciso ganhar as pessoas. E esta ferramenta do ganhar é a forma mais fácil que tem de ganhar. Por quê? Ganhar é a coisa mais fácil que tem. Porque você vai numa pessoa que às vezes está perdida, que faz o que você fazia, que se você bebia, ele bebe, se você fumava, ele fuma, se você usava droga, ele usa. E você vai nessa pessoa, e você conta o que Jesus fez na sua vida, ele olha para ele, a vida dele está se perdendo, perdida. Ele fala assim: é isso que eu quero, porque eu quero essa mudança que você teve. Ele vem para a igreja com essa expectativa. Aí a palavra é pregada, ele se emociona com a pregação. Na hora do apelo, ele confessa Jesus como Senhor e Salvador. E na mente dele, ele fala assim: agora a minha vida vai ser igual à vida dele, que agora não bebe mais, não fuma mais, vai ser igualzinho à vida dele, porque ele conseguiu, eu vou conseguir. Só que aí, ele esbarra numa situação em que ele não é cuidado. Porque ele vem, ele entende: eu já levantei a mão, eu já confessei Jesus, não terei mais problema, não terei mais vontade de usar droga, não terei mais vontade de me prostituir, porque agora eu sou de Deus, Deus me protege, não acontece mais nada. Mas não é assim. E como é que ele vai entender que não é assim? Sendo discipulado, cuidado de perto, ensinado de perto, e mostrado para ele de perto que ele pode sim vencer, ele vai ter luta, ele vai ter vontade. Porque os ex-adictos até hoje, tem vontade, a vontade bate. Só que ele tem que estar firmado em Deus, firmado no Senhor, porque ele sabe de onde Deus tirou. E quando ele tem um discipulador que cuida dele, que ora por ele, quando as coisas apertam, ele corre no discipulador e diz: me ajuda, eu preciso de ajuda, eu estou com vontade de usar droga, estou com vontade de me prostituir. E o discipulador, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não está ali para julgar, não está ali para expor a vida dele, mas para cuidar dele,
Escuta o que ele está dizendo, ora por ele, ajuda ele a se levantar, trazendo palavra, trazendo direção. Então esse cuidado vai trazendo cura, vai trazendo restauração. Porque nós vamos ganhar pessoas. Nós vamos trazer pessoas para Jesus. Nós vamos ganhar pessoas para o Senhor. Mas se nós não investirmos, irmãos, no discipulado, se nós não investirmos em cuidar de perto, nós vamos perder as pessoas que nós ganharmos. Mas a primeira coisa que nós, igreja, precisamos fazer é investir em nós, no sentido de eu ser tratado. Porque como é que eu posso discipular alguém se eu não aceito ser discipulado? Como é que eu posso cuidar de alguém se eu não aceito ser cuidado de perto? Eu vou me quebrar se eu continuar cuidando das pessoas sem ser cuidado. Porque, irmãos, a igreja, ela é muito bem estabelecida por Deus. A Bíblia diz, eu levantarei pastores segundo o meu coração, que vão pastorear as minhas ovelhas com justiça. Então, primeiro, Deus estabeleceu um pastor, um líder. E debaixo da autoridade deste líder existe o colegiado da igreja, os presbíteros, os evangelistas, os líderes da igreja que cuidam de departamentos, que cuidam das pessoas. Então vamos colocar aqui, vou até colocar um departamento que não tem líder, para não falar que estou atacando, né? Então vamos colocar aqui o líder da Umasbrac, ele está cuidando do grupo de homens da igreja. E vem uma pessoa, ele começa a cuidar daquela pessoa, e aquela pessoa começa a falar para ela o que está acontecendo com a sua vida, as vontades que ele tem, os desejos que ele tem, e tal, e aquele irmão que é líder do grupo começa a cuidar dele, mas não diz nada para o pastor. E ele começa a cuidar daquela pessoa sem falar para o pastor o que está acontecendo com aquele discípulo. Sabe o que acontece? Ele está cuidando sem cobertura espiritual. Ele está cuidando sem legitimação, porque ele não tem autoridade para cuidar sozinho. Sim, ele pode ser um líder adjunto, ele pode sim ajudar a pessoa, mas ele precisa trazer esse problema para o pastor, para a liderança da igreja, porque o discipulado passa por estes níveis. Eu estou cuidando, mas eu sou cuidado. Porque eu não posso pegar o problema do irmão, colocar dentro de mim, porque eu vou me machucar, e eu vou levar isso para a minha família, e vou machucar a minha família. Então eu tenho que trazer para a liderança maior, para que o líder que o Senhor estabeleceu na igreja, possa mostrar para mim um caminho de como eu ajudar aquele irmão, e o meu pastor vai me ajudar a ajudar aquele irmão a se levantar. Mas quando eu abraço tudo, e eu cuido sozinho, sem trazer para a liderança da igreja, eu estou fazendo algo ilegítimo. E quando eu faço algo ilegítimo, eu não tenho a cobertura do Senhor. E muitas vezes pode acontecer de eu não conseguir ajudar aquela pessoa, e também eu ficar frustrado com aquela pessoa, porque eu não tinha do Senhor essa direção para cuidar. Então eu preciso ter esta orientação de Deus, de que Ele me escolheu para fazer e para levar a palavra do Senhor. Porque, irmãos, uma coisa que eu preciso entender: discipulado é intencional. O que vem a ser isso? O discipulado não é obrigatório e não é por imposição. Primeiro, eu preciso querer ser discipulado, cuidado de perto. E quando eu aceito ser discipulado, cuidado de perto, o que vai acontecer? Eu vou ter cobertura, eu vou ter base, porque o meu líder vai me ensinar a palavra, vai orar por mim, vai me ajudar a sair dessa situação. Então é importante eu entender que eu preciso buscar o discipulado. Eu preciso querer o discipulado. Sentar com o meu líder hoje, nós não temos ainda muitas lideranças, mas nós estamos aqui, eu e minha esposa, para isso, para começar a discipular os irmãos, a cuidar dos irmãos, e depois esses irmãos que foram cuidados, foram tratados, foram treinados, e que já estão num nível espiritual maior, eles também vão cuidar dos outros, porque é assim que acontece. As ovelhas são bem cuidadas, e as ovelhas alimentam as outras, que alimentam as outras, e a igreja vai crescendo debaixo desse nível. E o alimento vai chegando, e a igreja vai crescendo, e a igreja vai se fortalecendo. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós vemos o caso de Paulo. Paulo estava passando pela rua direita lá, ele ia buscar cartas para poder ir lutar contra a religião do caminho. O que era a religião do caminho? Aqueles que estavam servindo a Cristo, que estavam pregando o evangelho da ressurreição. E Paulo era um daqueles que, como Saulo de Tarso, estava lutando contra. E ele foi buscar cartas
de autorização para matar os cristãos. E neste caminho ele teve encontro com o Senhor, e ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, quem é que está falando? Eu sou Jesus a quem você tem perseguido. Ele caiu do cavalo, ficou cego. E aí ele teve um encontro com o Senhor, e começou a buscar o Senhor, e começou a orar, a buscar a Deus. E o Senhor Jesus falou para Ananias: Ananias, vai até Saulo de Tarso, porque ele está orando, e ele é para mim um vaso escolhido. Ele falou assim: Senhor, mas ele está querendo matar os crentes. Eu falei: vai querer matar? Não, vai lá. Ananias foi. E sabe o que Ananias fez? Consolidou, discipulou Saulo de Tarso. Ministrou sobre a vida dele, orou por ele. As escamas caíram dos teus olhos. Ele começou a ser discipulado. E aí, ainda estava um pouco verde ainda, né? Mas já estava com aquela vontade de pregar, saiu pregando. E sabe o que acontecia? As pessoas não queriam ouvir, porque tinham medo. Se a gente se revelar que é cristão, ele está aqui para tentar nos matar. Ele está aqui usando estratégia dizendo que é crente, mas ele quer matar a gente. Então as pessoas não davam atenção ao evangelho dele. Sabe o que aconteceu? Ele voltou para a sua cidade. E lá, Barnabé, que é filho da consolação, ou filho do Espírito Santo, era o apelido dele, filho do Espírito Santo. Olha que apelido lindo, filho do consolador. E ele foi até onde estava Paulo. E quando ele chegou lá, Paulo, vamos voltar. Não, não quero não, porque aquele povo não me quer lá. Não, mas Deus tem uma obra contigo, você vai voltar comigo. E ele começou com amor na palavra, a ministrar Paulo, a mostrar para Paulo o que Deus queria fazer através dele. E aquele discipulado que Barnabé trouxe para Paulo, levou Paulo novamente. E Paulo e Barnabé começaram a pregar a palavra. E eles foram ungidos ali para começar o evangelismo e fazer missões. E aí não precisa falar mais nada do que aconteceu no ministério de Paulo. Explodiu. Por quê? Porque alguém se preocupou com ele. Eu tenho certeza, se Barnabé não tivesse ido buscar Paulo, nós não estaríamos hoje lendo as cartas de Paulo. Mas por que hoje nós lemos as cartas de Paulo? Porque na vida de Paulo tinha um Barnabé, um filho da consolação, um filho do Consolador, que resolveu ter paciência com aquele homem, de ir buscá-lo. Irmãos, não tinha carro como hoje, não, era no cavalo ou era a pé, mas ele foi lá, com paciência, ele consolidou a Paulo, ele trouxe Paulo de volta, porque ele entendeu que Paulo tinha um chamado de Deus. E quantas pessoas, irmãos, que já passaram por aqui, por esta igreja, que tem um chamado de Deus e que estão fora, porque faltou um Barnabé, faltou um Ananias para colocar as mãos e orar. E Deus está contando comigo, com você, para ir fazer discípulos, buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam do Senhor, que entendem que o Senhor tem algo para fazer. Então eu preciso querer o discipulado, buscar o discipulado, e o discipulador precisa querer discipular, cuidar da pessoa de perto, ter paciência, porque discipular não é fácil. Porque você vai pegar a pessoa que às vezes é mentiroso, que às vezes é embrulhão, que às vezes é fofoqueiro. Tantas situações que às vezes tem milindre. Mas Deus te chamou para cuidar. E você precisa ir lá cuidar. Ele é melindroso, qualquer coisinha ele já não quer mais saber, eu não vou mais. Aí se você não tem a essência do Senhor, então eu também não quero mais saber de você também. Se vira com a sua vida. Mas nós não fomos chamados para desistir das pessoas. Nós fomos chamados para cuidar, para ir atrás, para ter paciência, levar a palavra de Deus, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas venham para o Senhor. Às vezes eu vejo alguns evangelistas pregam, né? E aí, naquelas cruzadas lindas, maravilhosas, e aquele fogo, aquele poder todo, aí ele faz o apelo, vem 20 pessoas, aceita Jesus, ele manda, tira uma foto, ele coloca na rede social, ganhei 20 pessoas para o Senhor. Passa um ano, vai perguntar, irmão, você ganhou 20 pessoas, cadê aquelas 20? Eu não sei, o negócio é com o pastor da igreja, eu já ganhei. Não. É muito fácil, você dentro da igreja, do ambiente da igreja, num congresso, a igreja cheia de pessoas que os irmãos trabalharam para evangelizar, e você vir pregar e falar, quem quer aceitar Jesus, a pessoa levanta a mão, e você ficar com todos os holds daquilo. Não, a glória é do Senhor. E muitas vezes, a emoção de alguém que levantou a mão, não vai mudar a vida dele. Às vezes foi por emoção, mas o que vai mudar é este caminhar de perto. Porque, irmãos, não adianta você querer cuidar de alguém com imposição, cuidar de alguém colocando o pé no pescoço.
Não, nós temos que cuidar com exemplo. A Bíblia diz que nós temos que ser exemplo dos fiéis. Então eu cuido das pessoas com exemplo, sendo modelo para essa geração, sendo exemplo para esta geração. Eu lembro uma vez que o pastor da nossa igreja de São Paulo, pastor, esqueci o nome dele, um negão lá, meu Deus do céu, abençoado. E ele falou que ele tinha na casa dele um aquário bem grandão. E o irmão vinha na casa dele, falou assim, pastor, dá esse aquário para mim. Eu falei assim, irmão, não, esse aquário é meu. 500 litros de água no aquário. E todo dia ele vinha, todo dia ele vinha, todo dia ele vinha. E eu falei assim, não, você não vai levar, é meu. E um dia ele estava tão bravo, que o irmão veio, eu quero para mim, você tem que dar para mim esse aquário. O irmão, pode levar. Ele falou assim, então eu vou em casa pegar as coisas. Não, 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 não. Você vai colocar nas suas costas e você vai levar do jeito que está. E aquele homem, mas pastor, eu não consigo fazer isso. Mas você não quer, então pega e leva. Leva agora. Pode levar agora. Então, nós vemos que, às vezes, irmãos, a gente quer coisas que não é para nós. Coisas que Deus não nos deu. E nós temos que buscar as coisas que Deus tem para nós. As bênçãos que Deus tem para nós. E isso são construídas. Porque eu pegar aquilo que está pronto é muito fácil. Mas eu tenho que construir. Eu tenho que fazer. É bonito de ver. Às vezes um discípulo abençoado, pregando a palavra, aí chega um pastor, eu queria um desse na minha igreja. Você queria, pastor? Sim. Onde você arrumou isso aí? Eu falei assim, lá, não, nos valados lá usando droga, se prostituindo. Mas como é que ficou assim? Trabalhando, meu querido, discipulando. Tem que fazer, não existe pronto. Não existe discípulo pronto. Nós precisamos fazer, e Jesus deixou claro, vão e façam discípulos de todas as nações. Então a gente tem que ir, esse é o plano do Senhor, esse é o projeto do Senhor. Então às vezes a gente fala de discipulado, o que é discipulado? Entenda bem, irmãos, eu amo a Bíblia, eu estudo a Bíblia todos os dias, nós temos escola bíblica aqui, mas discipulado não é discutir temas teológicos, sentar, pegar várias Bíblias de várias versões e ficar discutindo, sem um propósito. É importante a gente estudar a Bíblia, nós estudamos muito a palavra, mas discipulado, irmãos, não é você discutir apenas temas bíblicos, você fazer reunião de estudos bíblicos, não é você andar com um amigo crente, não é? Discipulado é colocar Jesus no centro. Discipulado é colocar Jesus no centro. Ele tem que estar no centro da minha vida. E eu tenho que levar as pessoas que eu estou discipulando a entender que Jesus precisa estar no centro da vida dela. Porque hoje é pregado o evangelho de facilitação. Vem para cá, porque aqui você vai ter isso, aqui você vai ter aquilo. E as pessoas vêm para a igreja, aí o líder prega, e ele começa a revelar a todo mundo: ó, Deus está te dando um carro, não sei o que e tal. As pessoas vão chorar. E a mudança de vida, onde é que está? Porque o verdadeiro evangelho, ele transforma. Ele nos transforma. Ele nos purifica. Ele muda a nossa história. E este é o evangelho que nós precisamos. Não aquele evangelho daquelas pessoas que ficavam pregando para as viúvas horas e horas, para comer naquela casa, para se alimentar e para receber muito daquelas viúvas ricas. Não, o evangelho é transformação. O evangelho é renúncia. O evangelho é cuidar de perto. O evangelho é amar vidas. Porque se você não amar pessoas, você não consegue cuidar de verdade. E nós precisamos permitir que o Senhor hoje, irmãos, esse é o desejo do meu coração, faça nascer no nosso coração o amor por pessoas, o amor por vidas. O irmão Zé deu um testemunho aqui na terça-feira, que um dia nós estávamos pregando, eu falei assim, Deus vai colocar no teu coração pessoas que você vai evangelizar e que você vai pregar. E Deus mostrou uma pessoa para ele. Ele foi levar o evangelho para aquela pessoa, e aquela pessoa ficou maravilhada com aquela pregação. Ela estava se mudando da cidade, falou assim, eu não vou conseguir ir na sua igreja, mas onde eu for, eu vou procurar uma igreja para servir a Deus, porque essa palavra mexeu comigo, transformou a minha vida. Mas se lá onde ela estiver, se não tiver alguém para continuar o que começou através de um evangelismo, é bem capaz que aquela pessoa não vai ficar. Porque, irmãos, nós precisamos ser cuidados de perto.
ser tratado, ensinado. Para quê? Para ser um robozinho na mão de um líder? Não. Não. Porque o começo eu preciso ser cuidado como um bebê. É papinha, né? É pegar pela mão, ensinar os primeiros passos, né? Aí você pega na mão da criança, assim, né? Solta ela e fala assim, vem filho, vem. Ele começa a andar. Aí cai, pum. Aí você pega de novo, vem filho, pum, cai de novo. Aí você coloca, vem filho, ele vem. Aí vai embora. Pronto, já sabe andar, se vira. É assim que você faz com seu filho? Já aprendeu a andar, se vira, vai fazer seu prato de comida, vai tomar banho, já sabe andar. É a mesma coisa na vida espiritual. A gente vê o discípulo dar os primeiros passos, agora se vira. Você já foi batizado, agora é você e Deus. Não. Ele precisa ser cuidado de perto. E mesmo depois que ele já é maduro na fé, vai ter momento que ele vai precisar estar com o seu discipulador, para sentar, para ter uma palavra. Às vezes ele precisa de uma orientação, às vezes ele precisa tomar uma decisão, ele não sabe o que fazer. Então ele precisa ouvir o seu discipulador, olha, faça isso. Olha, toma essa decisão. Às vezes, e isso é tão interessante, o pastor Samuel deu esse testemunho lá no IEDA. Ele me ligou. E ele estava... É bom falar sem live, né? Que você não expõe a pessoa na rede social aqui. E eu estava em casa, ele me ligou, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui em casa. Eu preciso conversar com você. Não, filho, tem como você vir aqui? Não, não tem. Eu preciso que você venha aqui em casa. Ele falou assim, não pode ser na igreja? Não, tem que ser na minha casa. Só que ele não queria falar o que era. E eu peguei e fui. Peguei um Uber aqui e fui. Cheguei lá, eles estavam vivendo uma crise num casamento. Aconteceu uma situação que a esposa não concordou no ministério e ele não fez o que ela queria que ele fizesse e ela então decidiu que não dava mais, que ia embora, estava muito mal. E assim, eu fiquei chocado porque, sabe, são pastores, são líderes, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E eu fiquei assim, Senhor, me dá uma palavra. Eu falei algumas coisas, né, que eu tinha que falar, porque você pegar um novo convertido, alguém que está começando, é fácil, mas alguém que já tem uma bagagem, é um pouco mais complicado. Eu não tinha me preparado, não sabia o que eu ia encontrar. Mas eu lembro que, depois que eu falei algumas coisas, eu falei assim, eu quero fazer uma oração. E minha oração, eu lembro até hoje, eu orei assim, Senhor, eu vim aqui para trazer uma palavra para os teus servos. Eu não sei se o que eu falei vai ajudá-los, mas eu sei que nessa minha oração, se o Senhor me ouvir, e se eu vir agora e falar com eles, daquilo que eles precisam fazer em relação a esta situação, Senhor, eu não posso fazer nada por eles, mas o Senhor pode fazer. Eu peço, faça agora. Mano, na hora, no estralo. No estralo a mente dela mudou. E aí, já começaram a conversar, as coisas se resolveram, diante daquela situação que estava acontecendo. Porque, irmão, nós somos humanos, viu? A gente é humano. Acontece as coisas com o pastor? Sim, acontece. Nós somos humanos. É isso que as pessoas não entendem. E aí, naquela oração, eles entenderam, irmãos, e depois daquilo, o ministério deles, cresceu. As coisas começaram a acontecer lá, e nós fomos lá, né, Diego? Igreja cheinha, os irmãos trabalhando, tal, aquelas pessoas que estavam dando trabalho, né, e já estão trabalhando, não dão mais trabalho, trabalham para Jesus, e as coisas estão indo, estão acontecendo. Por quê? Porque ele entendeu que naquele momento, ele precisava que o líder dele estivesse lá. Para trazer Não, mas se ele fosse uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, não, eu sou pastor, eu não preciso que ninguém venha aqui, eu vou orar e Deus vai falar comigo. Mas ele não precisa de ajuda. E eu fui lá, oramos, não foi eu, foi Deus quem fez. Então, às vezes a gente fica, não, eu já sou crente há muito tempo, para que eu tenho que buscar o pastor? Para que eu tenho que falar o que está acontecendo com a minha vida? É porque às vezes você não sabe o que fazer, mas às vezes uma palavra que Deus põe na boca dele, uma palavra de oração, uma palavra de direção, muda tudo, irmãos. Muda tudo. Porque Deus estabeleceu assim. Não queira entender porque as coisas são assim. Deus estabeleceu assim. E nós precisamos fazer. É claro que vai chegar um momento que você não vai precisar todo dia, pastor, eu corto o cabelo? Pastor, eu faço a barba? Eu queria comprar um tênis, eu compro o preto ou eu compro o branco? Não é essas coisas, irmão. Não é essas coisas. São coisas pontuais. São coisas que acontecem que a gente, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E às vezes a gente engole, a gente se guarda, a gente não quer falar, a gente não quer se abrir, a gente fica doente, fica frustrado, fica triste. Por quê? Porque a gente não se abre. Nós não colocamos para fora o que precisa ser colocado para fora, para ser tratado, para ser discipulado, para ser ministrado. Então nós precisamos entender isso.
Eu tenho que decidir estar enraizado. Decida estar enraizado, criar raízes na igreja, firmar os passos com o Senhor, firmar a tua vida com o Senhor. Em João capítulo 15, a palavra fala muito sobre isso. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo aquele que estiver em mim dá fruto, e aqueles que não tiverem limpa para que dê mais fruto. E vai, a palavra vai falando. Então, o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Mas o que não dá fruto, ele corta. Eu já falei aqui a tradução original, ele levanta. Não quer dizer que ele cortou da salvação. Não é isso que a Bíblia diz. Ele levanta, porque se você vê os ramos, eles caem, ficam embaixo. E os que estão embaixo, eles não têm a presença do sol, do vento. Ele apodrece. Mas quando se levanta e coloca ele em cima, ele volta a produzir. Entende? Porque o que a palavra diz? Todo aquele que estiver em mim. Então quem está nele, ele não corta. Se você está nele, você não é cortado, mas você vai continuar embaixo, apodrecendo, vivendo uma vida de alma, uma vida de tristeza, de mágoa, de depressão. Não. Permita-se ser levantado, colocado no alto e ligado na videira, para produzir mais frutos. Então, queira estar enraizado com Deus, enraizado com a igreja, irmãos. Às vezes a gente não se envolve com a igreja. Tem os trabalhos, tem os projetos, a gente não quer participar, a gente vem nos cultos, a gente quer continuar no raso. E no raso, você não vai conhecer o sobrenatural de Deus. No raso, você não vai crescer, você não vai ser um crente maduro. E a forma de você entender as coisas de Deus é amadurecer na fé. Mas você precisa estar enraizado para produzir bons frutos e crescer no Senhor, na graça do Senhor. Andar com Ele e discipular outros. John Stott diz assim: sou cristão, não porque a fé cristã é atrativa, mas porque ela é verdadeira. Eu não sou cristão porque ser cristão está na moda. Porque ser crente vai esconder os meus erros. Não sou crente, agora ele é crente, mas ele continua fazendo as coisas erradas, mas as pessoas, olha, ele é crente, mas não sabe que ele continua lá, né? Não é, ser crente não é ser atrativo, mas é ser verdadeiro. Então, eu tenho que ser crente de verdade, caminhar de verdade no Senhor e fazer a vontade do Senhor. Então, assim, eu não virei crente, eu não virei evangélico, eu fui formado discípulo. Você tem que ser formado discípulo, você tem que ser discípulo de Cristo, e você tem que estar disposto a discipular. A W. Tozer diz assim: só um discípulo pode fazer um discípulo. Só um discípulo pode fazer um discípulo. Um religioso vai fazer um religioso. Um crente fanático vai fazer um crente fanático. Mas um discípulo vai fazer o outro discípulo. Porque quem é discípulo de Cristo vai formar discípulos de Cristo. E hoje o Senhor está nos chamando para entender isso, irmãos. Porque nós não estamos num culto como nós estamos numa conferência de conscientização do ide e fazer discípulos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Fomos chamados para isso. Porque a ausência de discípulos gera pecado e superficialidade. Porque quando não somos discípulos, nós somos superficiais, somos imaturos, nós não crescemos. Está na hora, irmãos, de esta igreja amadurecer. Está na hora de essa igreja pegar corpo, ser madura na fé, deixar de viver uma vida de milindres, uma vida com a mente vagando. Vem para a igreja, a mente vaga por todo canto. Acaba o culto, você pergunta para o irmão: irmão, como é que foi o culto? Foi uma bênção. Onde o pastor leu? Eu não lembro. Acabou de sair da igreja. Não lembro. Não sei. O que ele falou? Ele falou que Deus é bom, o culto foi uma bênção. Irmãos, a gente entra na igreja, a mente fica vagando, a gente não presta atenção, a gente não recebe a palavra, e se a gente não recebe a palavra, como é que nós vamos aplicar o que nós não recebemos? Então nós temos que ouvir, temos que receber, e temos que fazer com que esta palavra que nós recebemos, ela entre dentro de nós, e ela realize as mudanças que precisam ser realizadas em nós. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus, e nós precisamos viver isso, para a glória do Senhor. A ausência de pertencimento é um problema da igreja, porque às vezes as pessoas elas participam, mas de fato elas não pertencem. Irmãos, desculpa a expressão, até um cachorro e um gato,
ele tem a necessidade de pertencer. O Totó vai lá para a rua lá, ele come carniça, volta para casa fedido, onde ele vai? No teu portão, quer entrar dentro de casa. Se você xinga o cachorro, né, tá fedendo, mas onde ele volta? Volta para casa. Eu vi uma historinha, é uma historinha, tá? O gato do cidadão lá, o gato fazia cocô na casa, fazia aquela bagunça, ele ficou com tanta raiva do gato que ele pegou o gato, colocou o gato no carro e levou o gato para um lugar longe. Quando ele voltou em casa, o gato estava lá. Falei, que gato desgraçado. E nervoso. Botou o gato, foi no lugar mais longe. Quando ele voltou, o gato estava lá. E ele fez a terceira vez. E foi mais longe ainda. E quando voltou, onde estava o gato? O gato estava lá. Falei, ah, mulher, já sei. Botou o gato novo no carro. E foi longe, foi. E pegou uma rua e foi para tal lugar. E lugar longe. Aí a mulher estava em casa, o telefone tocou. Na hora que atendeu o telefone assim, ô mulher, tá tudo bem aí, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. O gato está em casa? Tá bem. Então põe no telefone que eu perdi o caminho. Não sei nem chegar. Põe no telefone aí porque eu estou perdido. Para ele ensinar como é que faz para chegar, porque o gato chegou primeiro que ele. É só uma historinha, mas é para a gente entender que até os animais têm necessidade de pertencimento. E nós precisamos ter essa necessidade de pertencer à comunidade, de fazer parte da comunidade, de entender que eu tenho um pastor, eu tenho liderança, eu sou cuidado de perto. E às vezes, não, mas o pastor tem muita coisa, eu vou ficar incomodando o pastor, tá dormindo na casa dele. Não, mano, pode ligar, pode ligar. Hoje sim, estava no banheiro, minha sogra ligou, né? Ligou, né? Aí peguei o celular que eu atendi, ela chamar de vídeo, falei, não posso atender o telefone, estou no banheiro. Aí corri, joguei o telefone para ela, veio aí, com medo, né? Será que aconteceu alguma coisa? E aí ela falou para minha esposa, Érica, ora por mim, porque ela está na Bahia, ela foi passar uns dias na Bahia, ela está 6 meses lá. Ora por mim, que a minha está passando mal, ligaram para mim, dizendo que ela está passando mal, e parece que ela está endemoniada lá, falando umas coisas estranhas. Eu estou sozinha, não tem ninguém para ir comigo, porque lá quase não tem crente naquele lugar. Eu vou só, e minha sogra, ela tem um problema na perna, usa bengalinha, né? Eu estou com medo de ir, não por medo de enfrentar o demônio, mas porque eu estou sozinha, e a gente sabe que a gente não pode andar sozinho. Então, ora por mim, cobre de oração, porque eu vou precisar ir lá. Então, ela buscou a cobertura. Nós oramos, colocamos diante de Deus, e ela foi lá com a bengalinha dela, lá não sei quantos quilômetros a pé, para ir orar pela irmã dela. Então, nós precisamos, irmãos, entender que fomos chamados para isso. Nós pertencemos à família de Deus. Tem como você viver uma vida neste mundo sem Deus estar presente. A gente exclui Deus da nossa vida. Não, pastor, Deus é presente na minha vida. Mas me fala como é que é a sua caminhada. Acordo de manhã, faço minhas necessidades, vou trabalhar, volto de casa, eu janto, lavo minha roupa, lavo meu uniforme, durmo, vou trabalhar no outro dia e tal. E aí, se der, eu vou no domingo. Mas Deus está na minha vida. Como é que Deus está na sua vida, irmão? Se você não faz nada para o reino. Se você não participa de nada do reino, se você só está preocupado com as tuas coisas, com as suas contas, com a sua família, com a tua vida, como é que o reino vai acontecer? Nós precisamos entender que nós temos que nos entregar para o reino. Pastor, mas o que eu vou ganhar com isso? Né? Algumas pessoas dizem isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Buscai o reino de Deus e a tua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Aí nós buscamos as coisas e nós não deixamos a justiça de lado. E aí nós até conseguimos coisas, mas nós não temos a justiça de Deus. Mas se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus em primeiro lugar, além de eu ter a justiça de Deus, a glória de Deus, a bênção de Deus, eu terei as outras coisas. Olha que simples. Mas muitas vezes nós nos dedicamos tanto às coisas que vão ficar, irmãos. Nós damos valores às coisas que vão ficar. E aí a Bíblia fala que nós temos que juntar tesouro no céu, onde traça e ferrugem não consome, e não juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Então nós temos que começar a fazer as coisas do reino, as coisas do alto, as coisas de Deus, nos preocupar mais com as coisas do reino, para que o nome do Senhor seja glorificado, e para que a gente cresça debaixo desta bênção e desta verdade. Então nós temos que entender a importância de pertencer, de fazer parte. O discípulo, ele faz parte da igreja, ele faz parte de um discipulado, ele pertence à igreja do Senhor. Nós vemos o caso de Filemão. Paulo escreveu uma carta para Filemão.
Filemão, a igreja estava na casa de Filemão. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. E Onésimo fugiu. E a gente entende que naquele tempo, 90% da população da Itália era escravos. 90%. 10% somente eram donos de escravos. E os donos de escravos, eles tinham medo de os escravos se rebelarem, porque eles eram maior quantidade. Então o que eles faziam quando um escravo fugia? Eles marcavam na testa, esse é fujão, um F de fujão. Eles batiam, eles cortavam a mão, às vezes matava, para mostrar para os outros: se você fizer isso, vai acontecer uma coisa com você. Então eles eram muito machucados. E Onésimo, pela Bíblia, ele fugiu, levou algumas coisas do teu senhor, roubou ainda o seu senhor. E onde ele foi parar? Na mesma prisão que estava Paulo. E lá ele foi discipulado por Paulo, consolidado por Paulo, se tornou um discípulo, um amigo de Paulo, um ajudante de mão cheia de Paulo, porque Paulo já era velho, ele já estava idoso, e Onésimo ajudava Paulo em tudo. E quando Tíquico foi trazer as cartas, uma das cartas que ele trouxe foi para Filemão. E na carta, Paulo diz para Filemão: olha, receba Onésimo, não mais como um escravo. Ele é para mim um obreiro de valor. Ele é um discípulo de valor. Ele é um amigo de verdade. Eu sei que ele te deu prejuízos. E se for muito grande, eu pago para você. Vê quanto fica, eu pago o prejuízo de Onésimo. Mas não receba ele mais apenas como escravo. Receba como teu amigo. Ele é muito valoroso. E veja bem o que Paulo fez. Paulo, ele transformou aquele jovem que era um escravo ladrão em um discípulo de Jesus, em alguém que passou a servir ao Senhor. E quando nós olhamos para o Evangelho, irmãos, o Evangelho transforma o perdido, aquele que é escravo, aquele que é ladrão, aquele que é prostituto, como também liberta e salva aquele que é empresário, aquele que tem dinheiro, aquele que tem posses, aquele que é pobre, porque o Evangelho não tem distinção. Jesus veio para todos, para salvar o que estava perdido, todos aqueles que estavam perdidos. E o Senhor tem um propósito nesta noite, irmãos, que nós possamos entender a importância de se levar o Evangelho e de alcançar as pessoas para Cristo. Após essa conferência, nós vamos ter uma reunião com a nossa diretoria, porque Deus tem me dado umas estratégias, nós vamos pensar isso junto com eles, para que eles possam me ajudar a acrescentar algumas coisas que já está no meu coração. Por isso que hoje eu não vou apresentar, porque eu quero conversar com a minha equipe, apresentar essas ideias que estão no meu coração, alguns projetos que estão no meu coração, e a partir daí nós vamos apresentar essas ideias para a igreja, e eu quero de verdade contar com você, para que nós possamos sair, irmãos, e aceitar o ID de Jesus, fazer discípulos, ganhar as pessoas para Cristo, resgatar os que estão lá fora. Nós temos alguns projetos e nós contamos com a sua ajuda, com a sua oração, com a sua contribuição e com a tua chamada, como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor está nos chamando e eu quero que nesta noite você entenda isso. Irmãos, às vezes eu quero encerrar falando sobre isso, porque foi falado muito na sexta-feira aqui. Às vezes nós temos aquela vontade de bombar nossa rede social, né? De ter curtidas no Instagram, de ter bastante amigos no Facebook. E aí a gente coloca algumas fotos nossas, algumas coisas nossas. Qual que é o propósito nisso? Né? Irmãos, desculpa a expressão. Não quero magoar ninguém. Mas às vezes, irmãos, eu vejo algumas coisas, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas também, algumas pessoas colocando, parece que estão se vendendo na internet. Umas fotos mostrando o corpo, sabe? Mostrando a beleza. Qual o propósito disso, irmãos? O que nós vamos ganhar com isso? Hoje nós precisamos entender. Não digo que você não pode fazer isso, que é pecado fazer isso. Algumas pessoas fazem isso e eu não vejo nenhuma maldade, porque estão bem vestidas, né? Porque fazem porque gostam, mas
Algumas outras pessoas fazem para se aparecer, ou parece que para, não sei. Qual que é o propósito? E aí você vasculha a rede social todinha, não tem um versículo bíblico, não tem um testemunho. E aí você começa a ler as mensagens, você consegue entender a alma daquela pessoa com as mensagens que ela posta. Aí você sabe quando ela está triste, você sabe quando ela está feliz, você sabe quando ela está passando necessidade, você sabe quando as coisas estão bem. Esses dias eu vi uma pessoa, não é aqui da nossa igreja, é uma pessoa que eu conheço, e ela colocou umas coisas sobre o casamento dela. E eu entendi que ela estava brigando com o marido. E ela colocou umas coisas falando sobre casamento, que às vezes o homem acha que ele é dono de tudo, mas umas coisas, nem lembro o que ela colocou, porque eu não fico guardando essas coisas, eu guardo a palavra. E aí, passou uns dias, ela começou a colocar umas coisas sobre amor. Falou, opa, agora ela está amando o marido. Né? Já se reconciliou, as coisas estão bem. Aí, passando mais uns dias, ela começa a colocar umas coisas. Falou, pronto, está brigando de novo. E você descobre como é que está a vida da pessoa sem estar com ela. Irmãos, que propósito tem nisso? O que nós estamos ganhando com isso? Sabe? Ah, não, mas eu coloco porque às vezes pode aparecer uma pessoa interessante. Não, irmão, você não precisa disso. Você não precisa disso. O que Deus tem para você é seu. Na hora certa Deus vai te dar. Você não precisa se expor. Você precisa entender. Faça o discipulado, pregue o evangelho, faça as coisas de Deus. É bom você colocar datas importantes do seu casamento, dia do seu casamento, seu aniversário, sabe? Homenagear alguém. Legal. Mas tem coisas que a gente faz sem propósito. Às vezes a gente tem que entender por que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso. Qual que é o propósito nisso? Então que hoje você possa viver uma vida como um discípulo de Jesus. Então ele disse, vão e façam discípulos. Ide e façam discípulos de todas as nações. Então esse ide. E para quê? Aí para ver como é que está o meu vizinho? Aí para ver se ele melhorou daquela ferida? Não. Ir e fazer. E fazer dá trabalho. Fazer dá trabalho. Mas o resultado dá muita alegria e satisfação. Então que hoje você guarde essa palavra, amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Hoje eu quero chamar aqui na frente as pessoas que não querem mais viver uma vida como religioso. Não querem mais viver uma vida como apenas um crente. Mas querem viver uma vida como um discípulo de Jesus. Talvez você já deu muita cabeçada na tua vida. Você já entrou e saiu da igreja muitas vezes. E nós não estamos aqui para te criticar e para te julgar por isso. Não. Nós estamos aqui para mostrar para você que o que Deus tem para você, irmãos, é sobrenatural. Amém? Nós estamos aqui para mostrar para você que o que o Senhor tem para fazer através da sua vida é grande. E às vezes, mas para que eu tenho que vir? Ah, está tudo bem aqui, irmãos. Às vezes nós não sabemos, o resultado que acontece quando eu entendo a palavra e eu me posiciono. Deus faz coisas através do meu posicionamento. Quando eu me coloco, quando eu me lanço, Deus faz coisas que eu não consigo imaginar. Mas essas coisas acontecem quando eu tomo a decisão de vir ao Senhor. Talvez você tenha vivido até hoje uma vida buscando a tal da felicidade, querendo ser feliz, querendo conquistar as suas coisas. Mas hoje o Senhor está te chamando para você, amor, para você renunciar, como ela pregou hoje. Renunciar estas coisas. Não é que você nunca mais vai tê-las, mas renunciá-las por uma boa causa. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te usar para coisas extraordinárias. E Deus vai realizar bênçãos níveis maiores daquilo que você renunciou. Pode ter certeza disso. Então hoje nós não vamos impor as mãos, tá bom? Mas eu quero que você venha aqui na frente. Você que hoje ouviu a palavra. E eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu tenho tido dificuldade, eu tenho passado situações, a minha vida tem estado travada, eu não tenho conseguido avançar, eu tenho vontade de ir, não consigo ir, eu tenho vontade de fazer, não consigo fazer. E hoje o Senhor está te chamando nós estamos fechando essa conferência hoje. Então essa oração vai selar isso hoje.
Vai ser lá essa sua decisão, porque tudo que aconteceu durante todas essas 3 noites e de manhã, foi para que esse ID ficasse impregnado dentro de você. Amém? Então, quais são as pessoas que vão aceitar o ID de Jesus? Vem aqui na frente. Como eu falei, eu não vou impor as mãos sobre você, mas eu quero orar por você. Vem aqui na frente, quem mais? Que hoje vai aceitar o ID de Jesus. Irmãos, entenda uma coisa, irmãos. O ID, você está fazendo o ID? Quem está fazendo o ID de Jesus? Quem está fazendo o ID de Jesus? Está fazendo mesmo? Quantos discípulos você já ganhou? Quantos discípulos você consolidou? É isso que eu quero que você entenda. Porque é fácil eu falar, eu estou fazendo. Mas se eu não estou nem sendo discipulado, se eu não aceito ser discipulado, como é que eu sou discípulo seu? Como é que eu estou discipulando se eu não sou discípulo? Então hoje eu quero chamar você que quer realmente ser discípulo de Jesus. Você que quer ser discípulo de Jesus. E você que quer discipular vidas. Venha para frente. Isso. Venha. Irmãos, um apelo desse era para estar aqui na frente. Eu não quero forçar você a entender, não. Mas eu queria que você entendesse isso. Porque o Senhor conta com a igreja inteira para esse novo tempo. Para este ID, irmãos. Isso, vem. Tenha medo, não. Ah, mas eu não sei nem como é que vai ser. Você não precisa saber, não sabe, só se colocar diante do Senhor. E Ele vai fazer, querido. Ele vai fazer. É Ele quem vai te levantar, Ele que vai te mostrar o que tem que ser feito. Basta você falar, eis-me aqui. Isaías, quando disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus usou Isaías para ser o maior profeta messiânico. Porque ele decidiu aceitar, eis-me aqui, Senhor. O Senhor não falou, vem. O Senhor falou, quem vai ir? E ele falou, eu vou. Então, diga isso hoje, eu vou ser um discípulo, eu vou fazer discípulos. Quem mais? Ainda dá tempo. Quem mais? Amém? Não tenha medo não. Não tenha medo não. Amém? Vamos orar? Vem cá, amor. Faz essa oração. Glória a Deus. Oh, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Porque a tua igreja tem ouvido a tua voz. Os teus filhos têm entendido, Pai, o teu chamado, Senhor. É bem verdade que muitas vezes, Pai, a insegurança, os questionamentos tomam conta de nós, mas nessa noite, Pai, eis aqui os teus filhos. Eis-me aqui, Senhor, a minha vida. Que o Senhor possa, Senhor, realmente nos enviar para onde o Senhor quer. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa mover sobre as nossas vidas, Pai. Que esse dia, Senhor, fique marcado. Que os Teus filhos possam se lembrar que eles estão diante da Tua presença e que eles estão atendendo ao chamado do Senhor. Pai, que o Senhor ajude a cada um, Senhor, nas suas dificuldades. Pai, que o Senhor possa dando livramento, que o Senhor possa dar palavra de vida, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer os